Olha para quem está do teu lado e diga assim: tema da mensagem. Agora diga bem forte: tema da mensagem: uma rocha da salvação. Uma rocha que é a salvação. Nós estamos lendo nesse livro e ele vai falar para o povo de Corinto algo que foi dito lá em Êxodo, que é o livro da saída, que é o livro de Moisés, que é o segundo livro de Moisés. A Bíblia vai dizer que teve alguns acontecimentos no passado, e eu quero compartilhar com você alguns pedacinhos desses acontecimentos, indo para Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Por que eu quero compartilhar isso com você? Porque o que está no passado vai trazer o futuro. O que está no passado está falando nos dias de hoje. O que estava no passado foi um propósito do Senhor com a igreja, separando o seu povo e tirando o povo do Egito. O que foi feito no passado está servindo para os dias de hoje, porque muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão escravas, muitas pessoas estão presas a algo que não consegue se libertar. E nessa noite eu profetizo que você vai ser liberto no nome de Jesus. Êxodo 13, 21 vai dizer o seguinte: e o Senhor adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Já começamos a ler no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, que havia uma coisa sobrenatural de Deus para guiar o povo até um propósito. Irmã Elane, irmã Yolanda, Lucimar, nós estamos aqui nessa noite entendendo, Anderson, nós estamos entendendo Lícia, que está lá na salinha das crianças, nós estamos entendendo que havia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite para direcionar o povo para o caminho do propósito. Digo para os irmãos nessa noite que estão aqui e os que estão pela live: quando nós vamos no caminho do propósito, Deus coloca coisas sobrenaturais para a nossa vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. Hoje Deus está dando um basta no inimigo do Egito, da Babilônia, daquilo que nos escravizava, e Ele está colocando algo sobrenatural no nosso deserto para termos vitórias. Eu profetizo que aquele homem que está lá no hospital, qual é o nome dele? Seu namorado. Está no hospital, está em casa, qual é o nome dele? Qual o nome dele? Alex. Para encontrar a vitória, que é o propósito de Deus. Quando ele encontrou a Elane, há um propósito de Deus na vida do Alexander. Quem recebe isso, diga glória a Deus. A Bíblia está dizendo que o povo viu a nuvem e o Senhor sempre ia adiante deles. Olha só, se vocês saírem do Egito, se saírem da mão de Faraó, se saírem da opressão do mundo, eu vou guiar vocês, sabe aonde? No lugar mais improvável. O negócio é forte. O Senhor vai levar o povo para dentro do deserto. Lugar improvável, porque deserto não tem água, deserto não tem comida, deserto não tem sorvete, deserto não tem cama, deserto não tem conforto, deserto não tem nada disso. Mas a palavra diz que o Senhor ia adiante deles. O Senhor está diante de nós. Eita glória. Eu cito Deus aqui nessa noite. O Simar falou isso muito bem. O Senhor está hoje aqui dizendo: eu estou adiante de vocês, e não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Em Êxodo 13, 21 e 22 vai dizendo que o Senhor estava diante deles e tinha ali uma nuvem durante o dia e estava diante da face do povo. O que quer dizer a palavra? Que todo mundo que estava ali, incrédulo, pessoa que cria, que acreditava no Senhor, pessoas que tinham dúvida, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, anciãos, estavam tudo ali, eles estavam vendo a nuvem. A nuvem não foi exclusiva para quem cria, para quem acreditava, não. A nuvem era para todos. Significava que o propósito de Deus para as nossas vidas está de pé. Vai depender da caminhada. Oh, meu Pai.
O Senhor caminha conosco no meio do deserto, no vale da morte, da sombra da morte. A Bíblia diz que Ele estava diante deles e Ele colocou uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então, irmãos, a escuridão nunca teve poder sobre eles no deserto. O diabo não tem poder na tua casa. O diabo não tem poder sobre a sua família. É por isso que ele é a nossa rocha da salvação. Ele é a pedra de esquina. Ele é a coluna da casa. Ele é o direcionador da nossa família. Mas a Bíblia continua dizendo que no meio do deserto tinha um alimento. Capítulo 16, fica em Êxodo aí, ó. Não fecha lá em 1 Coríntios não, deixa marcada. Mas no capítulo 16, versículo 31, olha o que diz. Êxodo 16, 31. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná, meu Deus. E era como semente de coentro, que eu não gosto, meu Deus. Era branco e o seu sabor como bolos de... Meu Deus. Vou ler de novo, irmãos. Está aqui, ó, a palavra dizendo no 31, em Êxodo 16. E chamou a casa de Israel o seu nome, Maná. E era como semente de coentro. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Quando eu li isso aqui, eu li algo mais profético. Ezequiel 3, está aqui? Ezequiel 3, versículo 3. Vai lá em Ezequiel 3. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 3. Isso, capítulo 3, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz quando Ezequiel comeu aquilo que o Senhor colocou na sua boca. Olha o que a Bíblia está dizendo, quando o povo comeu algo profético, com cara de coentro, branquinho e com sabor de mel. Olha o que está em Ezequiel 3,3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o... Meu Deus, é forte. A Bíblia está dizendo que no meio do improvável, aquilo que tem cara de coentro, aquilo que é branquinho, que a gente não sabe o nome ao certo, a Bíblia vai dizer que era um maná que descia do céu, com cara de coentro, branquinho, que não é verde igual o coentro, mas a Bíblia diz que quando eles comiam, tinha sabor de mel. É no meio do deserto, é no meio do exílio, é no meio da Babilônia, é no meio do Egito, é no meio da escravidão, é no meio das dificuldades, é no meio de tudo que a gente está vivendo, que Deus vai colocar sabor de mel na nossa boca. Mas pastor, é a abelha que faz o mel. Mas a Bíblia não está querendo dizer que simplesmente o mel tem sabor de mel, mas não é mel. Significa que aquilo que parece que é feio, que é ruim, quando se comia, tinha sabor de mel. Significa que aquilo que parece ruim na nossa vida, Deus vai colocar coisas poderosas, saborosas. Deus vai colocar pessoas bondosas no nosso meio. Deus vai colocar pessoas que têm o caráter de Cristo. Deus vai colocar pessoas na sua frente que entendem que a salvação é maior do que tudo. Nós estamos passando por algo que o povo passou no Egito. Estamos passando dias difíceis, cruéis. Mas o louvor vai dizer, mas Deus tem nos dado, né? Como é que é? Temos por lutas passados, dias terríveis e cruéis. Mas Deus tem nos dado, estou tentando lembrar aqui, né? Estou tentando lembrar, pega a letra aí, bota aí. Pega na internet, bota aí para mim, ó. Temos passados por lutas, como é que é? Por dias difíceis e cruéis, mas Deus tem nos dado, tem nos livrado, alguma coisa assim. Ele tem nos livrado, Ele tem nos dado dias melhores. Temos por luta passado. Tu vai pegar a letra e vai dizer, o Senhor está nos dando lutas e batalhas, mas no meio do deserto há uma comida que tem um sabor tipo mel. Algo que é doce, algo que é maravilhoso, algo que é grande, algo que vai nos levar ao propósito. E o mais lindo de tudo, eu não preciso prestar atenção no que está à minha frente. Ó, temos por lutas passado. Como é que é? Calma, fala devagar. Fala alto que eu tenho que ouvir. Umas terríveis e cruéis, mas Deus tem livrado. Deus tem livrado delas seus servos fiéis. Eu cantava isso quando tinha 14, 15 anos. Deus tem livrado quem? Quem é fiel. Mas pastor, tem gente na minha família que não é fiel. Vai receber a bênção por causa de você. Agora, Deus vai dar salvação para quem busca,
para quem entende, para quem persevera. Porque nem sempre quem está do nosso lado vai continuar. Por quê? Porque não entendeu o que é salvação. Salvação não está ligada a quatro paredes. Salvação está ligada a diariamente viver o Evangelho. Salvação está dizendo que esse alimento se chama maná. Olha só, vocês estão aqui, tem uma nuvem, mas eu não vou deixar vocês sem comida no meio do deserto, porque o deserto era o único caminho para o propósito. Se você tem passado lutas terríveis e cruéis, esse é o caminho para o propósito. Nada será fácil. Olha para quem está do teu lado e diga assim: uma rocha de salvação. Amém? Terceiro passo é o capítulo 17 de Êxodo. Vai lá, em Êxodo 17, versículo 6. Mais uma vez ele vai falar sobre rocha. Êxodo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. O povo está no deserto, tem nuvem e tem coluna de fogo. O povo está no deserto e a Bíblia vai dizer que tem um maná que descia do céu, com um sabor de mel. E agora ele vai dizer que quando a gente come, a gente necessita beber alguma coisa, ainda mais se comer uma coisa salgada. Depois de uma coisa salgada, tem que beber muita água para recompor a parte do nosso corpo. E a Bíblia vai dizer que quando ele entrou perto do monte Horebe, a Bíblia diz que o Senhor já estava ali. Já foi para aquele monte e já percebeu que o Senhor já estava lá? Já foi para aquele lugar de oração que já entrou sem orar, com olhos abertos? Você já foi para aquele lugar de oração no teu quarto, na igreja, quando você pisou em algum lugar e o corpo arrepiou, falando: rapaz, o ambiente está diferente, eu vejo Deus aqui. A Bíblia vai dizer que quando ele fere a rocha começa a brotar água. E a Bíblia diz que somente aqueles que eram crentes beberam dessa água. É isso, irmão, está escrito aí? Não, a Bíblia diz que saiu da rocha águas e o povo bebeu daquelas águas. E Moisés fez aquilo diante, sabe de quem? Dos anciãos. Quer ver uma coisa? Ancião aqui, eu fui olhar no original, é representado por aquelas pessoas que estão com o coração calcificado. É essa a palavra? Coração calcificado. Coração parece que não muda. Pessoas que não estavam acreditando em Moisés, que iria ter sombra, água fresca e comida. Anderson, tem gente que não acredita em você. Lilian, tem gente que duvida da tua fé. Lucas, Rafael que está ali na mídia ali. Lucas, tem gente que não acredita na gente. Mas uma hora nós vamos sair do deserto, vamos entrar no propósito e vamos encontrar o Rei dos Reis na nossa salvação. Ele ferirá a rocha, mas a água vai sair. Aí eu fui mais profundo. Essa aqui pegou de madrugada. Essa rocha é Cristo. A Bíblia diz que se nós bebermos dele, nunca mais nós teremos. Por quê? Porque ele é a água da... Quando eu toco nele, eu tenho vida. Quando eu toco em Cristo, eu tenho salvação. Irmãos, experiências espirituais só vai ter se nós tivermos encontros espirituais. Não é simplesmente um encontro carnal, é a minha carne encontrando Deus. Salvação, arrependimento, saída do pecado e saída da iniquidade. Saiu disso, a gente começa a viver o sobrenatural. Porque tem algumas coisas na nossa vida que nos ensina que o pecado não pode ser maior do que o nosso Deus. O pecado não nos pode dirigir para um caminho da proposta, como o pastor Fábio disse aqui. Para o caminho da proposta, eu vou encontrar o pecado. Para o caminho do propósito, eu vou encontrar milagres extraordinários. Eu vou encontrar coisas grandes. Eu vou continuar, Êxodo 25, irmãos. Êxodo, só estou em Êxodo, capítulo 25, depois eu vou para o 34, tá bom? Êxodo 25, versículo 9. Olha o que diz aí. Vou beber mais uma água. Tu pode dar um glória a Deus? Aleluia.
25:9. Conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei. Ele, primeiro passo, coluna de fogo, nuvem durante o dia. Segundo passo, maná que desce do céu. Terceiro passo, tocou na rocha e saiu o quê? Água. Quarto passo, você já comeu, você já bebeu, você está confortável no deserto. Agora você precisa de um lugar para adorar o Rei dos Reis, o lugar do encontro. A Bíblia vai dizer nesse capítulo 25 de Êxodo que Deus manda Moisés trazer ofertas para fazer um tabernáculo. Lugar da presença, lugar do encontro. Porque tem gente que estava ali que precisava ter encontro. Tinha gente que estava ali que era cabeça dura. Tinha gente que estava ali que depois que viu aquilo tudo, duvidou. Tinha gente que estava ali que precisava de salvação e Jesus não veio para destruir. Foi o que eu preguei semana passada, ou domingo, não me engano. Que vai dizer que Jesus não veio para tirar a vida dos samaritanos. Ele veio para dar vida. E dar vida com abundância. A Bíblia está dizendo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então tem gente que precisa ter vida nova. Tem gente que precisa ser salvo igual a você. Eu estava essa semana conversando até com o Anderson ontem, acho que foi ontem ou anteontem. Foi ontem que nós fechamos o trabalho com o Eduardo, Lucimar, foi isso? Ontem que eu vim do trabalho, foi isso ontem? Cheguei ontem do trabalho e fechamos 12 dias de trabalho. Na verdade eu trabalhei só 7 ou 8. Terminamos o último dia de trabalho e precisávamos terminar os ambientes, limpamos tudo. Tiramos os papéis do chão que tampavam de sujeira, porque não poderia sujar o porcelanato da cliente. Colocamos aqueles papelões bonitos ali no chão. E quando foi tirando o papelão, a casa foi tomando forma. Foi tirando a poeira, eu vim varrendo tudo, limpando tudo, fazendo tudo ali certinho. E de repente veio o rapaz instalar o ar-condicionado. Quando ele veio instalar o ar-condicionado, o outro falou assim: ei, Gabriel, ontem nós fomos beber, enchemos a cara. E o Gabriel, como é que foi lá? E saímos com várias meninas, fomos de carro, pegamos Uber e fizemos isso, fizemos aquilo. A noite ficou por conta, cheguei em casa às 4 da manhã. Aí o Gabriel, poxa, eu preciso ir nessa. Aí Deus falando comigo assim, o Gabriel é escolhido. E eu estava lá na casa, num outro ambiente, num outro quarto, ele no outro quarto montando ar-condicionado, o outro mexendo no mármore e eu mexendo no armário lá que estava colocando, terminando de limpar o chão. E Deus falou para mim assim, vai lá e fala para o Gabriel que ele é precioso para mim. Eu falei, Jesus, eu estou aqui trabalhando, tem um cara do lado dele dizendo que encheu a cara, que bebeu, que fez e aconteceu. Eu chegar assim vai ser até chato, Deus. Aí Deus falou assim, vai porque ele é meu escolhido. Deus começou a falar um montão de coisa e a gente ficou ali quase 2 horas e eu não falava nada, 2 horas esperando o momento certo do ataque de Jeová. Cheguei lá, mãe, e quando o rapaz saiu de perto dele, falou assim, eu vou guardar as coisas lá no carro. Eu falei, é agora. Quando saiu o rapaz estava chamando ele para a festa, eu falei assim, fala aí, Gabriel, tudo bem? E o ar-condicionado? Pô, tá perfeito, tá gelando, tá funcionando bem. Só vou te falar que Deus mandou te dizer que você é precioso para Ele. Ele, meu Deus, olha como é que eu tô. Que isso? Meu Deus, ó, eu sou homem de Deus e vim te dizer, eu sou profeta. Não anda com esse cara, Deus vai tirar a tua vida. Ele olhou para mim assim, meu Deus. Não vai com ele. De repente eu vi a porta bater, eu falei, ó, te digo, Deus te escolheu para algo maior. Tem gente chorando por você. E você vai voltar a dar orgulho para a sua família naquilo que Deus te chamou. Eu estava falando para ele, parecia que eu estava falando com meu filho. De repente terminou ali, eu entreguei o recado, foi um negócio de 2 minutos, passou rápido, Lilian. E eu fui lá para fora agora varrer as madeiras que estavam lá do lado de fora na varanda da cliente. Comecei a varrer, de repente falou assim, tchau gente, tá aí. Tchau aí, moço, obrigado aí, Marcelão, obrigado. Deus te abençoe. Peraí, não, vou até ele lá. Varão, que palavra foi essa? Estou saindo daqui renovado. Eu falei, não sai com ele. Algumas propostas que o povo teve no meio do caminho, e essas propostas tiraram eles da visão. O que Satanás quer nos dias de hoje, irmãos? Você ouve uma palavra pela internet, você tem uma mensagem pelo Instagram, você entra no YouTube, igual a Kátia bota louvor, o dia todo, né, Kátia? Louvor, se deixar, vai embora. 3 horas de adoração, tem tudo para a gente adorar. E nesses tempos está sendo o pior tempo na terra.
Porque muitas pessoas estão se afastando da salvação, porque passar pelo deserto, para eles é até legal. Eu vou no deserto no bonde da Lília. Ô Lília, estou contigo. Só que a Lília está no propósito. Quem deu a mão para ela talvez não esteja. Porque só vão entender a tua dor quem tem a dor. Eita Jesus. Só vai entender o propósito quem está ligado. Eu digo para os irmãos e para as irmãs que estão aqui, para você que está pela live, já teve alguma proposta indecente? Tem um filme que diz esse nome. Alguém já teve uma proposta indecente? Olha, sai desse emprego, vai para cá. Não, sai daqui, vai para ali. Olha, tem um dinheirinho fácil aí, trabalha com a gente na prefeitura, que aí você recebe 100% e só vou poder te pagar 50%, que é para o outro cara que te indicou. É o que mais acontece hoje. E tem um montão de crente caindo nisso. Por isso que hoje, eu estava ouvindo isso do antes, eu vou repetir as palavras dele. Hoje Deus está prezando mais pelo testemunho do que falar. Aí eu vou pregar Jesus na praça. É bonito, qual é a tua vida pós-praça? Porque eu já vi um montão de gente pregar aqui, um montão de gente na praça, botar a mão no enfermo. Eu já vi, hoje está no mundo. Hoje está largado. Hoje está fora do propósito. Deus falou que colocaria um santuário no meio do deserto. Sabe onde vai ser o seu lugar de adoração? Lá no meio da tua prova. Lá no meio do teu quartinho, Kátia. Não tem ninguém. Deus ali vai falar contigo a noite toda. É aqui o meu encontro? É aqui o meu santuário? É aqui o meu tabernáculo? Então é aqui que eu vou falar contigo.